Boa noite a todos então, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar a nossa palestra desta quinta-feira, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco durante todo esse período que aqui nos encontramos, aqueles que estão em seus lares, que sejam amparados e iluminados espiritualmente também. Que o nosso Mestre Jesus abençoe e ilumine cada irmão que for assistir a nossa gravação. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos recebendo a nossa companheira Isabela para fazer a palestra para a gente. Obrigado, Isabela, pela sua presença. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar da parábola do semeador. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que Jesus foi o responsável por nos trazer as parábolas, né? Então, ele que contava as parábolas que a gente conhece. E por que Jesus falava através de parábolas? Por que ele nos trazia a mensagem através de parábolas? Bom, primeiro é importante a gente esclarecer uma coisa, né? Pensando hoje, há tantos anos depois, né? Mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus, nós já temos uma dificuldade, uma turbulência de entender os ensinamentos. Imagina naquela época, né? Então, a nossa condição como que não era lá atrás. Então, considerando isso, o que Jesus, conhecendo, né, o nosso íntimo, nos conhecendo, nos reconhecendo sempre, fazia? Se comunicava através de parábolas, que são histórias, né? Então, era a forma de Jesus de tentar desenhar para a gente, ilustrar para a gente o que ele estava tentando passar. E ainda assim, a gente tinha tamanha dificuldade, né? Ainda hoje a gente tem, às vezes a gente lê uma parábola ou outra e não consegue extrair a informação daquela parábola, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso? Então, hoje a gente trouxe a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das tantas que Jesus contou. Jesus contou ali entre 42 parábolas, mais ou menos. Muitas se referiam ao mesmo assunto. Então, olha só que interessante. Jesus repetia as parábolas de outras formas, né? Então, não bastava contar a história pra gente. Tinha que recontar e desenhar de uma outra forma para ver se a gente também captava essa mensagem. E a parábola do semeador é uma parábola interessante porque ela nos traz uma responsabilidade. Jesus passa pra gente o nosso papel, né? Quem somos, como estamos e o que devemos fazer. Então, é uma parábola que nos traz essa completude, né? De entendermos aonde estamos e aonde queremos ir. Então, é uma parábola muito conhecida que é contada em 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E hoje eu trouxe a que está em Mateus, mas assim, muda uma palavrinha ou outra de cada um dos evangelhos. Eu trouxe a de Mateus. Então, a de Mateus está no capítulo 13, dos versículos 3 a 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa foi a história que Jesus trouxe para a gente. E o que quer dizer? Vamos desmembrar agora a história, entender por trás dessas palavras, né? Primeiro, ele conta, a primeira linha né? E saiu o semeador a semear. Então,
Então ele está falando para a gente o óbvio. O que faz um semeador? Semeia, né? Mas quem são essas pessoas e o que fazem essas pessoas? Então na parábola ele fala, saiu semeador. Quem é o semeador da parábola? Jesus. Ele vem para a terra com uma missão, que é semear. Quem semeia vai pelo caminho, percorrendo o caminho da terra, jogando as sementes. Só que não é da responsabilidade de quem está semeando o que vai fazer aquela semente, né? É de responsabilidade o cuidado, né? O bom plantio ali da semente. Mas se ela vai dar ou não, depende de outras condições, né? Do sol, da terra, de outras questões. Então, o que o semeador vem fazer, ele vem e faz. Então, Jesus vem até nós, né? Como o responsável, nós sabemos que ele é o governador planetário, então ele é o responsável por nós, o encarregado de nos cuidar nesse sentido espiritual. E trazendo, então, a semente, que é, como ele mesmo disse, né? Eu e o Pai somos um, tão íntimo de Deus a tal ponto, né? De um espírito tão evoluído que já se conectava intimamente com Deus, já se reconhecia nesse íntimo, nos traz então essa semente. Uma semente que é a palavra de Deus, era isso que ele veio semear, a palavra de Deus, a vivência do evangelho, a boa nova, né, o verdadeiro reino do céu, né, ele fala, não é deste mundo, o reino do Pai não é esse daqui. Então ele vem trazer a verdade para nós e através dessa semente, né? Então através da palavra de Deus. É isso que ele faz. Então, o semeador Jesus nos vem até a terra para semear. Mas, como eu falei, né, a tarefa do semeador é semear. Agora, cada um ali vai ser de um jeito, né? Não todas as sementes que a gente joga vão dar frutos. Não todas as sementes vão até mesmo aparecer. Às vezes aparece e não dá fruto, aparece, cai. Então, como que estava as pessoas em relação a isso? E como que nós hoje estamos? Porque ele, naquela época, saiu a semear. Então, ele vai e semeia para quem estava com ele. E hoje, né, se percorre ainda as suas palavras. Mas como que nós estamos em relação a essas palavras? Como que nós as recebemos? Como que a gente recebe essa semente? Nós como terra, né? Nós como o solo que vai receber essa semente. A gente recebe e já expulsa ela, a gente recebe, mas não consegue deixar ela frutificar. Como que a gente recebe? E Jesus, nos conhecendo de tal forma também, sabia quem que a gente era, como que a gente se portava diante disso. Então ele fala que existia uma semente que cai na beira do caminho e é comida pela ave, que é a semente que cai no solo do caminho, que é a primeira que ele fala pra gente. Quem são as pessoas do solo do caminho? Lembra da representatividade da parábola? Jesus queria passar uma mensagem. As pessoas são aquelas pessoas que ainda estão em um estado evolutivo que não compreendem a mensagem. Então, rapidamente já rejeitam. Então, a semente ela cai na beira. O que é a beira? Está à mercê. Né? Não tem ali um preparo, não tem nada, está à mercê. E são comidas pelas aves. Ou seja, está de tal forma assim desprotegida que rapidamente a ave já vem e já pega. Né? Então, está muito à disposição das más influências ainda, né? Dos espíritos negativos. Como que a gente está se portando em relação a isso? E essas são as pessoas do solo do caminho que Jesus fala. Essas pessoas que ainda não têm essa conexão com o evangelho, que ainda não conseguem se conectar com boas energias, que não conseguem reconhecer em si mesmas. A própria questão evolutiva, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Então são essas pessoas que ainda têm essa dificuldade de leitura do mundo, né? De si mesmas, do que a gente faz. Né? Qual seria então a verdade? Ainda são pessoas que estão se preenchendo nesse sentido. Mas também existiam as pessoas do solo pedregoso, que Jesus também fala, né? Que tinham solos que tinham pedrinhas. Essas pessoas são pessoas que já têm, que ele fala, né? Cresce rápida, mas não tem raiz. Então, logo, não fica segura, né? Não tem como se prender. Então, são aquelas pessoas que já começam a se conectar, já deixam esse espaço de abertura, a gente já começa a dar alguns passinhos, mas não são firmes, né? Porque esses passos, eles ainda não estão pautados na verdade de Jesus. Eles ainda estão pautados no quê? Na nossa verdade, na nossa arrogância, no nosso ego, né? Então,
O que acontece? Acontece que quando a gente começa a crescer, vem bate um vento e leva essa plantinha embora. Por quê? Não tem raiz. Não está pegada ainda. Não está conectada, né? Então, não tem essa base sólida para poder se prender e crescer, independente do vento, da chuva, de qualquer coisa. Então, vem a primeira dificuldade, que é isso que Jesus traz pra gente, e já existe uma desistência. Por quê? O que nos prenderia nesse solo? A fé. Então, essas pessoas são pessoas que, apesar de tentarem já crer, ou tentarem pelo menos se conectar, ou dar essa abertura, ainda não têm a fé. Como que a gente se porta diante disso? Será que a gente está em um momento que a gente ainda acredita que as nossas orações precisam ser respondidas da nossa forma? Para que a gente possa crer? Será que a gente ainda acredita que é aquela oração assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas que esteja de acordo com a minha? Será que a gente ainda está tentando segurar o que Deus precisa fazer? Ou será que muitas vezes a gente ainda está repetindo aí na milésima existência a mesma coisa, né? Que fala assim, nossa, mas o planejamento reencarnatório está vindo sempre igual, né? Porque a pessoa não está passando. Então, é um questionamento, era isso que Jesus queria passar pra gente, né? Aonde vocês estão dentro do caminho, né? Dentro dos solos? Quem vocês são? Porque eu quero que vocês recebam a minha mensagem, a minha semente. Mas como vocês estão recebendo essa mensagem? Então, muitas vezes, a gente começa, né, a trabalhar, e isso acontece muito, não é só na casa espírita. É muito comum que a gente comece a querer se conectar com a espiritualidade, a querer se conectar com religião, mas se frustre muito rapidamente. Porque a gente começa a linkar a ideia de crer em Deus atrelada àquele eu preciso ver para crer. Só que a gente vê para crer de acordo com o que a gente pensa que a gente precisa ver para crer, né? E a gente não deixa Deus nos mostrar o que a gente verdadeiramente precisa ver. Então, muitas vezes, o que ele fala aqui da ausência de fé? Porque a fé é exatamente você entender que você tem crença em Deus acima de qualquer desejo que esteja no seu coração. Então, muitas vezes, eu desejo muito algo. Eu quero muito que algo aconteça. Então, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Mas, acima dessa minha fé de que aquilo vai acontecer, eu tenho fé em Deus. E que se aquilo não acontecer, também é Deus. Né? Então, a gente atrela, às vezes, a nossa fé, eu vou ter a minha resposta, né, minha oração atendida. Isso é fé. Não. Isso não é fé, isso é egoísmo. Isso é orgulho, isso é vaidade. É a gente achar que a gente tem um tamanho tão grande para achar que Deus tem que nos atender prontamente. E não, muitas vezes a resposta não atendida era a resposta necessária. E isso é a fé que deixa a sementinha lá presa e que faz ela se segurar. É entender que mesmo diante das adversidades, Deus também está nela. É como Jesus disse, não tenham medo, no mundo tereis aflições. Não tenham medo porque eu venci o mundo. Então, assim, não é porque a gente caminha com Deus que a gente se ausenta das dificuldades. Na verdade, a gente caminha com Deus, mas a gente passa a ter força para as adversidades. Essa é a diferença. Então, é isso que ele mostra nesse solo. Um solo que ainda tem falta de perseverança. Que quer crer, mas ainda está se segurando nas próprias raízes e não na verdadeira raiz profunda. E em seguida ele fala do solo que tem espinhos, né? Esses espinhos são representados, a parábola traz pra gente, as vaidades, né? As paixões do mundo, as paixões humanas. O que a gente se prende são esses espinhos ainda. Então, é uma semente que também já começa a ser trabalhada em cima do evangelho, mas se perde. Por quê? Começa a ter as preocupações, as distrações do mundo, de tal maneira que também sufoca essa fé. Ou seja, não é rasa, tem um entendimento um pouco mais do que a outra, mas esse entendimento ele está sendo usado para a vaidade humana, né? Então, um exemplo prático disso. Lembra do filme do Nosso Lar, o segundo, em que representa aquele médium que começa a utilizar a mediunidade para si próprio, né? Para bens próprios. É a mesma coisa. Existia um conhecimento, existia um grande potencial, mas tem espinhos. Por quê? Porque não se conecta com a verdadeira
a verdadeira definição do que seria aquilo, né? O que era aquele uso, o que era aquele trabalho, para que era necessário. Se perde nas vaidades. Então é isso que ele mostra pra gente. Quantas vezes a gente tem o instrumento, a gente tem a ferramenta, a gente tem aquilo, mas por a gente se perder nos nossos próprios valores e ensinamentos que a gente crê serem certos, né? Que muitas vezes, se a gente não tem esse conhece-te a ti mesmo, a gente não vê que é orgulho, né? A gente se perde, a gente sufoca, né? Então a gente se distrai. E aí, novamente, como que vai nascer a plantinha se ela também não tem ali o solo bom, né? O solo fértil para ela. É isso que Jesus traz nesse solo. E por fim, ele traz um último solo, que já é aquele solo bom, que é aquele solo que já estava preparado, né? Que já estava aberto verdadeiramente a não só receber a semente, mas também poder fazer com que ela dê frutos. Então já era um solo preparado. E é interessante porque Jesus fala na parábola que esse solo preparado, ele dá alguns 100 frutos, outros 60, né? Ou seja, também reconhece que cada um dá de acordo com também o que está tendo naquele momento. Né? Eu não posso dar acima do que eu tenho, porque eu não tenho nem o preparo e nem como fazer isso. Então Jesus reconhece que, independente de como você esteja, se você esteja conseguindo 100, 60 ou quanto for, você já consegue produzir alguma coisa. E é isso que ele fala. Então, o solo bom é aquele coração que já está preparado para receber a mensagem e já consegue semeá-la também. Então, é aquele duplo papel. Eu consigo, dentro de mim, colher essa semente, né? Acolher essa semente, plantá-la, deixar com que ela faça frutos e, além disso, desses frutos estarem em mim, comigo mesma, eu também consigo fazer para o outro, de acordo com o que eu tenho. Não é exigido, ele fala que cada um dá quanto for. Então, de acordo com o que eu tenho, eu também consigo passar para outra pessoa. Então, essa semente, ela recebe a palavra, ouve e compreende a mensagem divina, ela frutifica, produz os frutos, manifestando a sua fé ativa. Olha a diferença entre uma fé enfraquecida, uma fé ainda, né, que a gente não está verdadeiramente consolidada, a gente está no orgulho, a gente está ali pensando em nós mesmos, e uma fé em que eu tenho uma ação. Ou seja, fé como um verdadeiro verbo de agir. Para que eu tenha fé, eu preciso agir. É aquela fé raciocinada que o Espiritismo tanto fala. Eu preciso trabalhar em cima da minha fé para que ela verdadeiramente se manifeste. E, por fim, o exemplo. Ou seja, o impacto que aquela semente plantada gera em outras. Então, muitas vezes, a gente costuma falar assim: nossa, porque eu queria tanto que tal pessoa mudasse. Porque é tão triste você olhar para aquela pessoa e falar assim: nossa, né, ela podia ser diferente. Nossa, tal pessoa do meu trabalho podia ser diferente. Pessoa da minha família podia ser diferente. Mas e você? Porque muitas vezes a gente não percebe que nós, mudando nós mesmos, o ambiente também muda. Qual que é o impacto disso? Porque a gente costuma muito, né, olhar para o outro, reparar na ação do outro e pensar assim: podia ser diferente. Mas se podia ser diferente, então por que não começa por mim? Por que não começa por aqui para que os outros, se forem, né, se quiserem ser impactados, sejam impactados? Entender que também a sementinha que vai ser plantada lá depende daquele solo de lá, não de mim. Lembra que o semeador saiu a semear, mas não era mais responsabilidade o que essas sementes iam passar a fazer, porque dependia de cada solo, da condição de luz e etc. Então, a responsabilidade é que a gente transforme isso, né? Passe a semear, mas não depende de mim se a pessoa vai querer mudar ou não. Então, ele fala exatamente do exemplo. A partir de mim, eu posso semear também. Às vezes até mesmo sem perceber. Sem perceber. Por isso a importância da gente orar. Quando a gente faz uma oração saindo de casa, quando a gente faz uma oração ao acordar, a gente se prepara. Porque muitas vezes a gente está tão automático, a gente acorda com pressa e a gente faz tudo tão corrido
que a gente começa a perceber que talvez oportunidades, às vezes, de uma palavra para alguém, eu perdi. Por quê? Porque eu estava aqui, ó, no automático. E eu não tirei 5 minutinhos para fazer uma oração e me reconectar. E às vezes, se eu tivesse me reconectado, eu teria falado uma palavra que para aquela pessoa teria mudado o dia. Um simples bom dia, às vezes. Né? Às vezes você sorri para alguém. Quantas vezes no farol as pessoas não abaixam nem o vidro? Né? Não dá nem um sorriso para uma pessoa. É uma coisa assim que talvez possa parecer, nossa, mas eu não vou comprar a bala daquela pessoa, né? Eu não vou comprar a paçoquinha. Tudo bem, às vezes não é nem pela paçoquinha. É pelo seu sorriso, pelo você ter dado uma atenção a uma pessoa que muitas vezes se sente invisível. Então percebe que são atos que, se a gente talvez estivesse protegido pela oração, a gente teria conseguido se manifestar de uma outra maneira. Hoje eu estava refletindo sobre isso, e tem uma frase na Bíblia que eu gosto muito de repetir nas minhas orações, para me colocar à disposição. Então sempre, em todos os momentos, antes de fazer as palestras, todas as oportunidades, eu sempre falo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então acho que no Antigo Testamento, não lembro ao certo em que passagem tá, mas consolida tanta coisa, né? Porque eis-me aqui, ou seja, eu estou me colocando à disposição de Deus, né? De entender, não é a minha vontade, não são as minhas circunstâncias, né? Reconhecer o meu tamanho em relação a Deus, ao nosso Pai, né? A tudo que nos envolve, e o envia-me a mim, tão forte que eu acho, né? Assim, envia-me a mim. Ou seja, eu não só estou colocando à disposição, mas como eu também quero ser um instrumento das possibilidades do dia a dia. Então foi como eu falei, talvez se a gente tivesse esse momento da oração, a gente se reconectaria de tal forma a se colocar mais como esse solo bom, né? Esse solo que semeia. Então, é tão interessante isso, né? Que a gente pode ser exemplo sem perceber muitas vezes. Esses solos, a gente percebe que eles, além de falarem de circunstâncias diversas, né? De cada um poder se reconhecer em cada solo, eles também trazem uma ideia temporal. Não sei se vocês conseguem reconhecer, mas essa ideia de que primeiro existe um solo, né? Que ainda está à mercê. Depois um solo que já começa a tentar se consolidar, mas ainda o vento leva. Depois um outro que está ficando mais forte, mas possui espinhos. E por fim um solo bom. Então olha que interessante a colocação de Jesus na temporalidade desses solos. Porque o que é isso? Evolução. Ninguém vai chegar e já sendo o solo bom, né? Todo mundo necessariamente vai ter a lei do progresso. E mesmo aquele solo lá do começo que está totalmente à mercê, um dia também vai conseguir ser o solo bom. Isso é a evolução espiritual, né? É nisso que a gente crê, que a gente estuda. Então, Jesus coloca a disposição temporal de cada sementinha exatamente entendendo que a gente nasce, né? Que a gente é criado de uma forma totalmente primitiva, né? E que a gente vai desenvolvendo essa inteligência espiritual de tal forma que sejamos sempre maiores do que a última vez, né? Ou seja, sempre nos é colocado uma nova encarnação, sempre nos é colocado à disposição novas situações, para que a cada vez a gente caminhe mais e mais e mais, né? Até o nosso próprio planeta evolui. Então, Jesus coloca exatamente essas circunstâncias, né? Essas circunstâncias perfeitas de Deus que nos trazem essa temporalidade da vida, né? Essa evolução espiritual. E Jesus repete depois no Evangelho de Marcos, depois que ele conta a parábola, né? Ele fala assim: então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria.
Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então, olha o que Jesus fala, né? Ele traz essa síntese depois de contar a parábola, ou seja, percebam o que eu estou querendo contar para vocês. É isso que ele diz. Olha o que eu estou querendo ilustrar para vocês. Se vocês não conseguem entender o que eu estou representando aqui, né? Vocês não conseguem ainda se exercitar no autoconhecimento. Porque o que Jesus queria trazer é exatamente isso, essa autorreflexão para cada um, para nos dar de apoio, entender onde nessa temporalidade evolutiva nós estamos. E o que eu precisaria mudar a partir disso. Será que eu sou esse primeiro que está à beira e que logo as energias, né, negativas, a disposição dessas influências negativas já me tomam? Ou não, será que eu já sou o segundo em que eu recebo a mensagem, estou alegre pela mensagem, mas não tem raiz? Né? Então qualquer problema já desanimo, não consigo passar pelas situações da vida? Ou ainda eu sou o outro que já está conseguindo entender, mas diante das situações da vida se entrega. É isso que ele está falando pra gente, né? É sufocada pelas preocupações desta vida. Olha que interessante. Jesus coloca exatamente o nosso dia a dia, né? Como ele sabe que a gente vive preocupado? Como ele sabe que a gente vive movido pela ansiedade? Né? A gente é sufocado pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza ou outras coisas. Ou seja, qual que é o nosso ideal de vida? É plantar o material ou é plantar o espiritual? É isso que ele está falando aqui. Essas pessoas, elas conseguem entender, mas o que elas estão focando é na matéria. Mas por fim, a última já ouve, aceita. Olha só o verbo que ele coloca aqui, né? Aceitar. Como é difícil aceitar. Como é difícil aceitar. Que a mensagem ela é para ser aceita. Ou seja, a gente não tem controle. Né? Ou seja, as situações muitas vezes vêm e a gente não tem controle. O que eu tenho controle é sobre como eu ajo diante dela. Mas muitas vezes eu não tenho controle de como ela vai ser feita, né? De como ela vai ser desenvolvida. Então ele fala, aceita. Quantas vezes a gente passa por uma situação lutando contra ela, né? Batendo de frente com ela. E muitas vezes, na verdade, é retirar o aprendizado daquilo. E não lutar contra, né? Talvez a energia que a gente gasta lutando contra, a gente poderia ter gastado aprendendo com. Essa mudança de olhar. E produz a colheita. Então, além de tudo, a gente ainda gera esses frutos. Então, para a gente finalizar esse entendimento, para a gente sintetizar, Jesus traz para a gente, então, o solo do caminho, que são os valores puramente materiais, essa rigidez em estar aberto a receber a mensagem, né? Ou seja, aquele solo impenetrável. O pedregoso, que já acolhe, mas não tem a persistência dos desafios da vida, é raso. O espinhoso, que planta e que se sufoca, né, pelo egoísmo, por outras vaidades do mundo, pelas preocupações cotidianas. E o bom, que acolhe, entende e vivencia a mensagem. Então foi o que eu falei para vocês. As adversidades, elas estão presentes. Estar com Deus não ausenta as adversidades, mas eu vivencio elas junto com Deus, me fortificando nesta e em outras palavras de Jesus, no Evangelho, nas explicações dos Espíritos. E existe uma renúncia, olha que palavra importante, uma renúncia para o solo bom. Renunciar. Isso é muito importante, porque renunciar implica eu entender que eu preciso abrir mão do meu egoísmo, do meu orgulho, do meu próprio entendimento que eu estou fixado, para conseguir me permitir vivenciar os ensinamentos de Deus,
o evangelho verdadeiramente. A fé e o cultivo, né? E aí tem uma frasezinha aqui que fala: o verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Então, como Jesus mesmo falava, o que ele fez, o que ele veio semear há mais de 2000 anos atrás, ficaria pro resto da vida, né? Para todo sempre, para toda a eternidade. Porque era algo que jamais, né, mudou a superfície da Terra. Então, o humano pode até falhar, mas o que vem de Deus é perfeito. Então, a ideia dessa palestra é que a gente fique verdadeiramente com essa reflexão conosco mesmo. Então, foi o que eu falei. Não é como que está o solo do vizinho, não é a jardinagem do vizinho. É nós conosco. Que tipo de solo eu tenho sido? Aonde eu me identifico hoje? Quem eu sou hoje? Quantos frutos eu tenho produzido e se tenho produzido? Né? Eu tenho produzido frutos, eu tenho feito efeito em outras pessoas, nos ambientes, o que as pessoas sentem quando eu chego? Que tipo de impacto eu tenho na vida das pessoas? As pessoas se alegram de estar comigo, as pessoas se sentem com medo, as pessoas ficam ansiosas. Que tipo de exemplos eu tenho semeado? E mais, aquilo que eu almejo para a minha vida espiritual, eu tenho semeado? Porque às vezes a gente assiste as palestras, a gente se dedica ao estudo, né, propriamente de sentar, ler, escutar, assistir, mas e a prática? E o semear aquilo que eu estou aprendendo? E aonde eu quero chegar com tudo isso? Fazer essa reflexão, aonde eu quero chegar a partir do que eu estou aprendendo? A partir do que eu estou tendo a oportunidade de escutar da espiritualidade, tendo a oportunidade de ler nos livros. E aonde eu quero chegar? E como eu estou fazendo para chegar nisso? Eu estou semeando esse caminho que eu quero colher lá no futuro? Porque a gente tem que lembrar, né, que essa daqui é passagem, né, e o que a gente vai colher está mais adiante, né? Então, para a gente ficar com essas perguntas matutando na nossa cabeça e nos percebendo durante a semana, principalmente nas situações da vida, que são as que a gente mais aprende, muitas vezes a gente está mais no automático, mais ligado ali no nosso jeito de ser no dia a dia. Né? Porque é o que eu falo, às vezes a gente vem para a casa espírita, sente instantaneamente aquela paz, né? Mas aí sai da casa espírita, já dá uma buzinada no próximo farol, alguém que te fechou, né? E aí já fica ansioso e aí já volta tudo normal, né? Porque na verdade aqui é a sustentação, a força, para lá. Não o contrário, né? Tá bom, aqui vou chegar, vou relaxar, depois vou lá brigar com tudo de novo, né? Vou brigar com a vida. Então, ficar com isso verdadeiramente matutando na nossa cabecinha durante os próximos dias, os próximos meses, quem sabe, às vezes até você... E sempre se perguntando, né? Bom, peraí, deixa eu voltar. O que eu quero semear? E aí você retorna para si mesmo. Às vezes até como uma frase de você... um momento de você se reconectar com isso. Então... essa mensagem mesmo, esse convite, assim como quando Jesus trouxe essa parábola, da gente pensar, refletir quem somos e o que estamos semeando. E para isso, tem a oração de São Francisco, né? Que é a oração que eu sempre, assim, me fundamento nos momentos que eu quero servir, assim, verdadeiramente, que eu sinto que eu tô ficando perdida, que eu tô, não tô legal com isso, tô muito, né, não, tô muito orgulhosa, não pode, né? Então, essa oração para mim é um exemplo de renúncia, né, assim, uma renúncia total, principalmente com a vida de São Francisco, né? Mas não só de renúncia, mas também para o próximo passo, ou seja, renunciar e agir em seguida, né? Não só renunciar e ficar estagnado, mas o verdadeiramente servir e semear, como que a gente está falando aqui. Então, vamos finalizar com essa oração de tal forma, né, que a gente, falando essas palavras de tanta força, possamos verdadeiramente nos colocar como essa pessoa que leva o amor, que leva a fé, essa pessoa que semeia aquilo que também quer colher. Então, vamos fazer essa oração bastante reflexiva nas palavras, tá? Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada, que assim seja, que Deus esteja com cada um de vocês, guiando cada um de nós nessa nossa passagem nesta vida finita. Obrigada.